Pessoal, está começando o curso de Física 3, como vocês devem ter percebido. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre o curso, bem rapidamente, antes da gente entrar no principal. Esse curso é um curso muito denso. Ele tem 42 aulas. Ele é denso pela seguinte razão, porque o propósito do semestre é ensinar uma coisa inteira. Mesma coisa que se você tivesse que decorar o número do celular, fosse difícil, e cada semana você decora um número. Então. Se você pegar o celular e no fim do semestre você souber 7 números, o seu conhecimento é inútil. Tudo bem? Porque ele não atingiu um patamar crítico. Você não consegue discar o telefone e ligar para alguém. Tudo bem? Você precisa saber 9 números. Tudo bem isso? Então, tem uma certa quantidade de coisas que precisam ser dadas no semestre para que o conjunto tenha sentido. Se isso não acontecer, o conjunto não tem sentido. Fica uma coisa capenga, você fica inoperante. Então, por isso que o curso é denso. Denso em que sentido? Ele tem 42 aulas. Essas aulas nem todas são simples e elas são meio... as aulas vão se tornando pré-requisitos das outras. E aí a situação que você tem com o seu tempo é a mesma coisa que se você estivesse jogando Tetris na fase 10. Certo? Você encaixa, 4 peças que você não encaixa, você morre. Tudo bem? Só assim. Então, esse negócio de você encaixar as peças do curso para as outras com a velocidade necessária é super importante. Porque o curso, o que a gente ensina é montado dessa maneira. Então, isso é um aviso do curso. O curso tem 4 provas, isso vai ser avisado para vocês, as datas, etc., rapidamente aqui no semestre, brevemente, então vocês vão saber disso, e as datas das provas. Alguma pergunta sobre a burocracia do curso? Alguma pergunta? O senhor disponibiliza a apostila. A gente disponibiliza a apostila, vocês vão receber a apostila por e-mail ou pelo editor. O Renato Riga, que é o coordenador do curso, outro professor do Bruno, ele que vai cuidar disso. E o curso é totalmente paralelo, tanto no diurno quanto no noturno. Então, o que os professores estão usando é a mesma coisa. Só mais alguma pergunta sobre o andamento do curso? Ok. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Como é que se encaixam os vários pedaços do conhecimento do curso? Uma parte desse conhecimento está na apostila. Aliás, tem um problema. Quando a gente começa ou está estudando na graduação, porque as provas e as notas fazem muita pressão sobre a gente, certo? E a graduação, porque as provas e as notas fazem muita pressão sobre a gente, certo? E aí, pergunta se estuda para aprender, ou estuda para tirar nota, ou estuda para sobreviver, qual é? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque tirar nota na prova é uma espécie de uma arte. E a pessoa que acaba tirando muita nota na física, não necessariamente sabe muita física. Saber física é uma outra coisa. Pode ter uma correlação entre as duas coisas. Pode ter alguma... Mas o fato de você fazer a prova e se você tirar notas altas da prova, isso daí significa alguma coisa? Eu tendo a dizer que não muito. O meu colega de turma, que foi o meu colega mais brilhante, ele era uma pessoa realmente brilhante, ele tirava notas baixas. Ele era de longe a melhor cabeça, o cara mais criativo, mais...
Ele tirava nota baixa. E ainda assim foi reconhecido como uma pessoa que fazia grande difícil. Tá, então, estou dizendo assim, essa correlação entre nota e saber é uma correlação vaga. Eu digo isso pelo seguinte, porque a aula, nesse sentido, eu acho que ela é muito importante. Só por que a aula é importante? Ela sempre foi importante. E hoje, na época que vocês vivem, ela é duplamente importante. Por quê? Porque vocês se falam um pouco entre vocês sobre física. Vocês comunicam muito com essa maquininha que fica fazendo assim. Tá? E esse tipo de comunicação, informação não é conhecimento. Conhecimento é uma outra coisa. É uma coisa difícil de adquirir. E o espaço da aula é o espaço onde essa coisa pode ajudar a acontecer. De que maneira? Porque o espaço da aula é o espaço da discussão. Eu não vou passar a lista de presença, ou seja, se você não quiser ser aula, você não é obrigado formalmente. Vem fazer a prova. Mas o espaço da aula é o espaço da discussão, o espaço onde você troca ideia, o espaço onde você ouve o que o outro pensa. E em particular, para você poder ouvir o que o outro pensa, é muito importante que vocês falem muito, eu acho. Não. Você precisa ter coragem um pouco de fazer isso, precisa fazer perguntas. Certo? E aí existem infinitas coisas para serem perguntadas em cada aula. E aí, se você não percebeu isso é indício de um problema seu. Você passou aquele monte de conhecimento na frente, você não teve uma dúvida. Isso não é bom, isso é ruim. Porque quando você começa a discutir isso, tem um monte de coisas que estão escondidas, às vezes você não sabe. Então significa que essa sensação que você entendeu provavelmente é falsa. Isso indica para você mesmo que você não está aproveitando o máximo do conhecimento que você pode ter ali. Tudo bem? Então o espaço da aula é o espaço da discussão para mim. Okay? E também é o espaço onde as informações serão dadas, a gente vai falar as coisas etc. Tudo bem, mas como eu falei, se você optar por não assistir aula, tudo bem também. Do ponto de vista formal. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, a aula serve para muita coisa. Tudo bem, isso pergunta. Pessoal, outra coisa, é o seguinte. A gente vive numa época que a gente valoriza muito o fato de ser politicamente correto. Isso também é uma coisa que atrapalha o pensamento. Então, o que eu proponho é o seguinte, porque quando você é politicamente correto, você não é mais você é uma outra coisa. Você se reprime, certas coisas que você queria pensar, você nem pensa. Tudo bem isso? Só não estou dizendo, daí não é o liberal geral, não é isso. Claro, tem um equilíbrio nisso. Mas estou dizendo assim, enfim, é super importante isso daí. É não aceitar, reagir contra. Certo? E isso que acaba fazendo com que você adquira conhecimento, no fim das coisas. Tudo bem isso? Só pergunta. Só para quebrar o gelo, pergunta qualquer coisa. Sei lá, pergunta pela ação. Só pergunta. Tem uma coisa. Eu sou surdo do ouvido e eu não acho a direção do som. Então você precisa levantar a mão para eu saber quem está falando. Se você não fizer isso, eu não acho. Oi. O senhor torce para o time? Sim. Tudo bem, tá vendo? Você já criou coragem, fez 2 perguntas pelo preço de uma, Juventus. Não vai dar para me gozar. Tudo bem? Mais alguma pergunta?
Ok. O tema desse curso é eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é uma teoria das mais fantásticas na física. O legal do eletromagnetismo é o seguinte, que o eletromagnetismo é uma teoria completa. Então a gente consegue olhar, e você estudar eletromagnetismo, você percebe como é que uma teoria funciona. E aí você aprende duas coisas pelo preço de uma. Você estuda, aprende o eletromagnetismo e também aprende o que é uma teoria em física. Por quê? Porque toda vez que você pega um físico experiente, ele vai perguntar o que é uma teoria em física, hoje em dia, raramente alguém se refere à mecânica. Se você for andar de cima de os professores, a maioria das pessoas, eu diria que vai pensar que o eletromagnetismo é a teoria. Com referência, tem outras, claro, mas o eletromagnetismo é uma teoria. Então, a gente vai ter chance de tratar essa teoria. E para entender o que é uma teoria, a gente precisa entender como é que essa coisa funciona na física. Se você perguntar o que a palavra universo quer dizer, só o universo tem um significado. Mais ou menos. Porque ela tem no dicionário vai falar alguma coisa do que é o universo. Só para adiantar um pouco da discussão, é o seguinte, a palavra universo e a palavra mundo, elas são, muito tempo, elas são tratadas como sinônimo. Então você pode falar o mundo ou o universo. Quando eu mesmo falo isso, eu sinto que tem uma diferença entre os dois. Uma diferença meio não dita. Mas o universo e o mundo é a mesma coisa. Eu pergunto assim, o que tem no universo? E aí, se eu fizer essa pergunta para você, você começa a pensar em muitas coisas. Por exemplo, você pode pensar que tem matéria, tem energia, tem quantidade de movimento, tem carga elétrica, tem um monte de coisa desse tipo. Mas também você pode pensar que tem borboleta, tem elefante, tem pterodáctilo, tem espaço, tem passado, tem sensações, tem vontades, tem fome, certo? Tem conhecimento. Todas essas coisas habitam o nosso universo. E aí, o problema ou seja, o universo é um nome que abrange tudo. Os franceses, eles gostam de falar uma coisa que é o seguinte, que se ouve com alguma frequência numa situação cotidiana, assim, que é preciso de tudo para fazer o mundo. Ou seja, essa situação para os franceses usam quando alguém tem um comportamento exótico, que é inesperado, uma certa situação, mas ele disse isso do seguinte jeito, fala, aqui também cabe. Por que também cabe? Porque cabe tudo. Sim? Então no universo cabe tudo. Agora tem um problema do universo que é o seguinte, o universo ele não é único. O universo depende da pessoa que está pensando nele, depende da época que a gente vive. Por exemplo, Newton, o universo do Newton não tinha próton. Tudo bem isso? Por quê? Porque o Newton nunca jamais suspeitou, nem de leve, brilhante como ele era, que podia existir um próton. Certo? Então, ou seja, o universo dele era outro universo dependendo da época que ele vivia. Ele organizava o mundo dele de outra maneira. Bom, tudo bem isso. Então, essa ideia de que existe um universo, ela depende de muitas coisas. E eu acho que se você perguntar para um chinês o que existe no universo, ele vai falar que pensar alguma superposição com o nosso, mas não é total. Existem outras entidades que aparecem lá. Então, a ideia do universo é uma ideia fluida. Ela não é bem definida, e não pode ser. É um grande tudo, agora o que é tudo depende de quem está olhando. Só pergunta nisso. Comentário.
Ok. O que a gente estuda na física é claramente um pedaço do universo. Não é tudo, certo? É um sub-universo. É o que a gente podia chamar de universo físico. E o que é o universo físico? Pergunta quem que define o que é o universo físico. Só pergunta a seguinte: se eu fizer física de má qualidade, você pode me processar? Compara essa pergunta feita para mim e feita para o médico. Se alguém praticar medicina de má qualidade, ele pode ser processado? Pode. Eu posso. Então, aonde está a diferença? Então, a diferença é o seguinte, que a profissão da medicina é organizada em cima de sociedades. E essas sociedades vão julgar se a medicina é de boa qualidade ou de má qualidade. Eventualmente, se você tiver que processar o médico por algum motivo, você vai recorrer à sociedade, e a sociedade vai dizer, sociedade de medicina, e ela vai dizer se o que ele fez tem sentido ou não dentro da profissão. Tudo bem isso? Só existe o equivalente na física. Só bem, essa pergunta não é para mim, essa pergunta é para você. Você está entrando na física, você precisa saber disso. Qual é o mundo onde você se move? Tudo bem? Existe isso na física? A física não trata da sociedade, trata do universo. Oi? A física não trata da sociedade, trata do universo. Físico. Eu não gosto da borboleta, não gosto do espírito, não gosto. Então, deixa um monte de coisa de lado. Tudo bem? Você concorda com o seu problema? Ou seja, que a separação do que eu estudo e do que eu não estudo não é óbvio. E é por isso que eu estou perguntando se você pode me processar se fizer uma física. Se tiver alguma consequência. A mão, por favor. Oi. Se tiver algum acidente, pode ser. Não, tudo bem, se tiver um acidente é outra coisa, mas aí é outro tipo de situação. Eu não estou prestando contas à minha prática de física. Tudo bem isso? Só assim, perguntar, existem instituições que regem a nossa existência? Ou seja, a gente faz o que faz porque alguém nos diz que nós devemos fazer isso. Só sim a pergunta. Só a Sociedade de Medicina diz o que o médico deve fazer. A OAB para advogado também. Certos parâmetros que uma cerca que o cara tem que agir dentro dela. Existe uma cerca para a física? Não. Tudo bem isso? Então, a nossa profissão é regida, ela funciona de um outro jeito em relação a essas outras profissões. A engenharia também tem associações. A física tem uma associação, a SBF, Sociedade Brasileira de Física, mas ela serve para outra coisa. Não é para saber se a física que alguém faz é de boa qualidade ou de má qualidade. Ele nunca julga isso. Então, para que serve a SBF? Ela serve para defender os interesses da classe, que é uma outra ação. E aí pergunta, o que coletiviza o nosso conhecimento? E aí pergunta assim, se você tivesse tendo aula, sei lá, na França hoje, ou aqui, a aula seria diferente? Pouquissimamente diferente. Seria bastante igual. Claro que tem uma diferença devido à pessoa que está ensinando, tem uma diferença um pouco do local que você está, da base matemática que você veio, mas, em geral, ela será a mesma coisa. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Ele pergunta, quem faz isso?
como é que funciona a nossa atividade. Por que ele é da onde que veio a uniformidade dela. E em particular, no sentido, o que autoriza, o que faz com que, se você fizer a graduação aqui, vai fazer pós-graduação em outro lugar, na Alemanha, você dialoga com igualdade com as pessoas de lá. Você percebe que isso é esquisito? Oi? A base matemática. Mais que isso, é tudo que você aprende. Porque o nosso universo. Oi. Porque o nosso universo físico ele não vai mudar, por exemplo, se eu for daqui e for para a Alemanha. Pois é, isso é verdade. Agora eu perguntei, então, o que delimita esse universo físico para nós físicos? Certo? Essa resposta a essa questão é uma resposta importante, que é o seguinte: isso não é brincadeira. Essa resposta foi apontada por o maior filósofo da ciência que viveu no século XX, foi o Thomas Kuhn. Ele falou assim: é o livro-texto. Certo? Nós não temos documentos, manuais, conjunto de regras que você deve fazer isso. Mas o fato de todos nós do mundo inteiro estudarmos em cima dos mesmos livros, certo? É isso que dá uma grande uniformidade à nossa prática. Tudo bem isso? Só sim? Aí, isso significa o seguinte: se você quiser perguntar o que é física, não adianta você sair por aí perguntando para uma pessoa. Você pode perguntar para mim o que é física, eu não vou ser capaz de dizer grande coisa. Mas, para quem você deve perguntar? Para o livro-texto. O que é física? A resposta está lá. Sim? Só o livro-texto não é só essa coisinha que você gosta ou não gosta, que você estuda ou não estuda. Não é só isso. É uma coisa, a estudação muito mais importante. E se você mudar do livro-texto para outro, você vê que o conteúdo é mais ou menos o mesmo. A forma de abordagem é diferente, tem mais matemática, menos matemática, coisa assim. Mas o conteúdo é praticamente o mesmo, de todos eles. Só tudo bem isso? Pergunta. Então é o seguinte: se a gente quiser saber o que é um problema de física, o que é a física, a gente vai ter que procurar no livro-texto. Então vamos fazer isso. Vai no livro-texto e procura o que é um problema de física. E aí você pega um problema, por exemplo, de mecânica, você vai encontrar o problema da Terra e do Sol. O Sol aqui, a Terra aqui, a Terra tem uma órbita elíptica em volta do Sol. Pergunta: como é que esse problema é apresentado? Sim. Só isso é outra coisa importante, que é o seguinte: quando você aprende física, você está aprendendo também a fazer um discurso. A física tem um discurso. Tem um jeito de apresentar as ideias com uma certa organização. Sim? Pergunta. Só que como é que é o discurso da física? Tudo bem. Pergunta: como é que você faz o discurso do problema da Terra e do Sol? O Sol aqui, a Terra aqui, e ele tem uma alta elíptica, assim, mais ou menos elíptica. Um pouquinho melhor do que eu estou dizendo. Só como é que você resolve esse problema? Você saber a mão? Oi. Você saber a massa, a distância. Então, que vou lá devagar. Então, tem que falar massa do Sol, massa da Terra. Tudo bem. A distância entre eles. Eu sei. Só a distância é uma coisa que você sabe? Ou ela é a resposta? Depende do tipo de. Não. Você quer a distância? Oi? O que você está pedindo no exercício? Não, não é exercício. Daqui não é exercício, daqui é física, de verdade. O problema é como é que você pensa no de física. Tá?
tem a distância que é dada. Período de rotação. Ele também é dado. Pergunta pessoal, antes da outra pessoa falar, que precisa levantar a mão. Mas isso é a resposta dela. O período é dado, por exemplo, será que da mesma ponta sai a órbita do Sol e a órbita de Marte? Só se eu pegar Marte e Sol, ponta diferente ou a mesma? Aí o jeito de pensar é um problema. Claro que eu vou pegar e pôr aqui a massa de Marte, sim. Mas fora isso. Só se isso. É ou não é dado o período? Só você sabe ou não sabe o período disso aqui? Acho que sim, a gente Oi? consegue. Acho que sim, a gente consegue medir. Não, isso é outra coisa, você consegue medir. Mas o problema, na hora de você equacionar o problema, você coloca o período com a mão. Então, e aí? E é o seguinte, por favor, não abaixa o olho e espero que o seu colega faça a pergunta. Certo? Faz você. Senão você não cresce. Só isso. Tudo bem? Só você sabe ou não sabe? Ah, tem uma coisa, educação tem um negócio super legal, que é o seguinte. Só você se educar é você se tornar diferente de você mesmo. Porque igual você já é, tudo bem? Então você não precisa de educação para se tornar igual ao que você é. Você se tornar uma pessoa diferente. E para você se tornar diferente, tem que mudar as suas atitudes em relação ao mundo, a você, aos colegas, tudo isso. Tudo bem? Então, pergunta? Só o período é dado ou não é? Sim? Segunda chance. Sim, é um ano, né? Oi? É um ano. Mas se eu puser Marte aqui, não é outro ano diferente? Só tudo bem isso aqui? Dá para relacionar. Oi? Distância média, dá para relacionar. A distância Não, tá fazendo merda, mas perguntou o que é o resolver o problema? E as posições? Você perde a pergunta que você Oi? As posições do Sol e da Terra relativa ao algum referencial. Tudo bem, tem que saber as posições da Terra e do Sol em relação ao referencial. Ou seja, tacitamente, nesse jogo aqui, tem uma coisa que a gente não tinha falado, que não é material. Pessoal, olha que legal, hein? Pessoal, olha que legal. Tudo bem? Para eu pensar no problema, eu inventei um instrumento matemático. Mas eu inventei, põe lá. Põe o referencial. Tudo bem? E aí você a sua cabeça já começa a pensar mais, melhor, com mais precisão. Tudo bem isso? E aí? O que você estava falando? Põe o referencial aí. O referencial você consegue achar a distância, agora você precisa da, dentro do vestibular, das leis de movimento. Só precisa das leis de movimento. Precisa... O que é lei de movimento na sua cabeça? Que você fala? Basicamente as leis de Newton. Tá, vou pegar a mais visível dela. F igual a MA. Nossa, daqui é minha notação de vetor. Letra dupla. Se no livro você é igual a bold. Não põe flash. É mais rápido. Só tudo bem, F igual a MA, você resolve o problema. Só da massa, preferencial, F igual a MA. Você resolve o problema. Oi. Não, porque tem que ter aceleração, se você sabe aceleração. Só tem que saber a aceleração ou eu tenho que calcular a aceleração? Calcular a aceleração. Então eu pergunto, para eu calcular a aceleração, eu preciso do quê? Da força. Que força que eu preciso?
Oi? A mão, por favor. Oi? Força gravitacional. Então eu preciso falar o seguinte. Quando eu coloco uma massa perto de outra, aparece uma força. Tudo bem isso? E aí, essa força ela faz o quê? Ela dá origem a esse negócio aqui, e de alguma maneira eu tenho que ser capaz de transformar isso daqui em o quê? Só o que é o movimento do Sol em torno da Terra? É uma dança cósmica. Tudo bem? A Terra dança em torno do Sol. Oi. Eu queria descobrir a trajetória em função do tempo, é isso? Fala mais alto, por favor. Eu queria descobrir a trajetória em função do tempo, a trajetória do... Pois é. No fim, resolver o problema significa achar essa função aqui. Função de R. Por exemplo, se eu puser... Como o Sol é muito mais pesado que a Terra, eu posso aproximadamente colocar o Sol como fixo. Não é bem verdade, mas ele é praticamente fixo. Então deixa lá. Para a gente aqui tudo bem. O Sol está fixo e eu quero calcular o movimento da Terra. Então eu tenho que calcular a função R de T. Sim, isso. E resolver o problema, então, é achar essa função. Ok? Sim. Só é isso que é resolver o problema. Você tem que dar essa situação física aqui e resolver o problema. Tudo bem isso? Pergunta. Só o seguinte, agora a gente vai fazer... Tem duas palavras que aparecem com frequência aqui no curso, que são a palavra epistemologia e a palavra ontologia. Epistemologia diz respeito à organização do conhecimento da física. E ele é muito importante. Para você saber física, você tem que saber como o conhecimento é organizado. Ou seja, ele não é independente do conhecimento técnico. O Einstein tem uma citação famosa que ele fala que a epistemologia é tão importante quanto o conhecimento técnico. Ele que organiza as coisas. E ontologia é um pedaço da filosofia que estuda a natureza última das coisas, o que ele realmente é. Para a gente deixa sempre esse sentido vago. Tudo bem? Agora eu pego esse descrição do problema físico. Pergunta, que tipos de objetos que aparecem aqui? Pergunta, então espaço é igual a massa? Pergunta, tem espaço nesse problema? Tem. Tem massa? Tem. Só a mesma coisa? Não. Então, a gente precisa entender a hierarquia conceitual desses conceitos. Isso é importante. Em mecânica é super importante em eletromagneticismo também. Sempre tem essa hierarquia conceitual. Então, qual é essa hierarquia? Se a gente pensar nessa grandeza aqui, a gente pode pensar o seguinte, que quando eu formulo esse problema, eu estou imaginando uma espécie de palco. Então assim, tudo bem isso? Eu pergunto o seguinte, se você pega, tira o Sol, tira a Terra, sobra aquele negócio lá? Ou não? Só sobra. Sim. E nesse sentido, o espaço funciona como um palco. Por que isso? O palco é esse aqui, onde eu estou. Aí eu saio de lá e aquele lugar permanece. Tudo bem? Então, na física sempre tem um palco. E nesse palco é o espaço que está lá. Daqui simboliza o espaço. Se você quiser lembrar, pensa nesse sentido. Isso é o espaço. Só o espaço existe. Você está vendo? O problema começa a se tornar... as questões só são simples se você não pensar. Se você pensar, elas complicam. Só o espaço existe.
Se o espaço é uma coisa que está na natureza, esse problema é um problema muito interessante em física. A noção de espaço, ela se tornou, ela não é uma noção natural. Ou seja, se você anda no mundo, você vê o espaço no lugar onde você está, tem muitas razões para isso. Uma delas é o seguinte, que você vive numa cidade. Então, aí a cidade tem construções desse tipo, que é dessa aqui, tem salas retangulares, e você pode entrar dentro das salas, e você sente uma noção de um espaço. Se você olhar o índio, o cara nunca viu uma linha reta na vida, provavelmente. Jamais. Quanto mais duas linhas fazendo um ângulo só, quanto mais três fazendo uma quina dessa. O cara nunca viu isso. E isso era o padrão da sociedade europeia, que vive na agricultura principalmente. Eles não tinham essa noção dessas coisas do espaço. E os caras que estudam a filosofia da ciência, eles detectaram que a noção de espaço ela começou a ser construída por volta de 1400, mais ou menos. E ela terminou de ser construída nessa versão que a gente tem aqui como pão pelo Newton e seguidores por volta de 1700. Ou seja, essa noção de espaço foi uma noção que foi trabalhada intelectualmente durante 300 anos. Trabalhar intelectualmente significa o seguinte, um cara fala alguma coisa, o cara fala, não é bem assim. É mais ou menos isso. O Descartes fez isso. O Galileu trabalhou nesse problema. O Copérnico trabalhou nesse problema. E vários outros. Kepler. Sim. Então esse negócio, a ideia de espaço foi ideia conquistada lentamente aqui. E eu pergunto para você, se o universo está no espaço, o espaço está no universo. E aí a pergunta, o sentido dessa pergunta é quem vem antes? O espaço ou o universo? Oi? O espaço é o universo. Não pode ser porque isso aqui não é espaço. Tem outras coisas. Ele é parte do outro, pode ser. Certo? E a questão é como é que as outras coisas se relacionam com o espaço. A ideia de palco no espaço é uma ideia newtoniana, da tradição newtoniana. O Newton falava que existe antes de existir matéria, existe uma extensão cheia de pontos, imóvel, única. Certo? Isso foi o resultado da física newtoniana. O espaço existe. E segundo Newton, o espaço precede a matéria. Ou seja, você tem o palco e você pega o palco, você vai enchendo o palco de matéria. Tudo bem isso? Pessoal, é o seguinte, eu sou ateu, mas a ideia de Deus, ela foi muito importante. Estou falando assim, como um valor cultural, é isso que eu estou dizendo, eu não estou fazendo propaganda de Deus porque eu não acredito em Deus. Tudo bem, acabou, não vou falar mais disso. Mas a ideia de Deus ela tem um papel histórico muito importante nesse processo aqui. E o Newton pensava o seguinte, fazer o espaço é Deus. Por que o espaço é Deus para o Newton? Assim, porque ele é infinito. Certo? E naquela época as pessoas acreditavam que a única coisa infinita que existia era Deus. Então se o espaço é infinito, o espaço é igual a Deus. E aí, o Newton imaginava, os newtonianos, que você põe a matéria dentro do espaço. Essa versão do mundo ela foi muito radicalmente mudada pelo Einstein.
O Einstein fala que a matéria e o espaço vêm juntos. Não tem um antes e depois do outro. Mas isso é a relatividade geral, que é um negócio que vem mais tarde na sua vida. Agora a gente fica com a versão newtoniana do espaço, que é essa história do Paulo. Tudo bem isso? E ele tem uma história, ele não é natural. E na física tem vários tipos de espaço. O espaço do Einstein é diferente do espaço do Newton. Não são a mesma coisa. Qual a pergunta? Pessoal, não precisa responder. Mas a questão é a seguinte: por que eu falo uma coisa tão exótica e você não faz uma pergunta? Tudo bem isso? Só deixa a máquina se mover lá dentro. Olha lá. Tudo bem? Então isso que eu falei não pode ser claro. Não pode. Foi. Faz sentido você pensar em espaço sem matéria, porque o que você está medindo? Por exemplo, matéria é um inteiro, porque tem 2 pontos e você quer medir a distância entre eles. Mas o espaço antes de existir, para mim, como que pensa? O Newton, só a pergunta dele: existe espaço entre esses 2 objetos? Isso é uma coisa mais palpável, porque eu consigo imaginar uma distância aqui. Certo? Agora eu tiro isso e sobra uma extensão infinita. O Newton discutiu isso super muito. É a questão dificílima. Eu estou só avisando que era difícil porque as pessoas passavam metade da vida discutindo questões desse tipo. Então, eu estou dizendo isso daí, a resposta a isso não é óbvia. Tá? E o que a gente tem que fazer é ir atrás, ler essas coisas antigas. Ler essas, não, mas ler as pessoas comentaram isso. Porque aí a gente vai entender como essa questão é difícil. Tá? E pelo menos para a gente tem que ter a sensação que isso não é natural. Não é simples. Tudo bem? Mas para a gente uma concepção, eles falavam isso justamente. O espaço é fixo. Não se move. Então, tudo bem isso? Qual é o outro ingrediente dessa resposta aqui? É o tempo. Só o tempo é uma parte palpa também. Por quê? Nesse sentido newtoniano. Se eu puser o meu relógio e sair do palco, o relógio continua funcionando ou não? Certo? O tempo está passando ali ou não? Sim. Ainda que ele não esteja. Tudo bem? Só o tempo não é uma coisa psicológica. Pode ser também, mas é uma componente psicológica. Mas ele está passando ali. Então o tempo é uma característica do palco. Ok? Só pergunta. Nesse aspecto, eu poderia chamar a Terra e o Sol de atores. Tudo isso? Ou seja, são as entidades que estão no palco. Estão fazendo coisas lá. Sim? Só que antes de escrever quem é o ator, você pergunta o seguinte: quem faz? Quem está no palco de verdade, quem está agindo aqui? A peça é regida pelo Sol ou pela massa do Sol? Mas o Sol não é a massa dele? O Sol é a massa. Só vamos lá. Queria que alguém comentasse. O Sol não é a massa. Qual é o seu argumento a isso? Se você reduzir algo a massa, você esquece todas as características do Sol, por exemplo. O Sol não é só massa.
É óbvio que tipo, faz parte, é uma parte importante dele, porque a partir da massa você consegue entender várias coisas dele. Mas ele não é só massa, por exemplo, ele tem, por trazer agora o conhecimento que a gente tem hoje, ele tem reações nucleares, o desenvolvimento dele, ele tem uma característica de materiais que formam ele, então não é só massa. Só tudo bem isso daí? Tudo bem isso daí? Ou seja, o Sol, ele tem massa. Mas ele não é. Ou seja, quando você fala você está identificando o Sol inteiramente, sai luz de lá, a massa sai luz do Sol, sai luz, não sai luz do massa, não sai. Tudo bem? Então, quando você fala você está identificando totalmente um objeto ou outro. Isso daqui é uma identificação parcial. Certo? O Sol tem massa, mas ele não é massa. E, nesse sentido, então, a gente diz que o Sol é portador da massa. Ele carrega a massa, ele tem massa. Então, sim. E aí, o ator de verdade nesse problema não é o Sol. Por quê? Que cara que tem essa força aqui? Esse F que aparece lá. Em módulo. Sim, a lei da gravitação do Newton. Tudo bem isso? E aí o que entra aqui, eu não falo a palavra Sol. O que há, o que é. Aparece que é M. O M do Sol é M da Terra. Tudo bem isso? Então, sim. Então, o ator nesse quadro aqui é a massa. Ok? Pergunta. Ela que é a coisa. E o Sol faz o que ele faz porque ele possui essa coisa. É a massa. Então, vamos lá, pergunta. Ok, pergunta por que uma massa cria força em outra massa? Ela distorce o espaço. A mão. Oi? Ela distorce o espaço. Isso é relatividade geral. Isso é o Newton. Só a ideia newtoniana da massa é a seguinte. Aqui uma massa, como essa daqui, por exemplo, ela tem um campo em volta dela. O campo é uma coisa que vai discutir muito aqui nesse curso. Ele é importante no eletromagnetismo. Só o que é o campo? Pergunta o seguinte: tem alguma coisa aqui? Não. Só tudo que você todas as coisas do universo são as coisas que você vê. Pergunta: existe alguma coisa aqui? Existe. Só o que existe aqui? Oi? Tiro ar. Tudo bem, falando de tiro ar. Os números ensinam alguma coisa? Onda eletromagnética. Que fala sobre isso? Oi? Onda eletromagnética com gravitacional. Então tem onda eletromagnética aqui? Quando você prova isso? Se eu colocar um rádio, vai ligar. Você coloca o rádio lá, liga, prova o seu celular aqui, você consegue falar com os outros. E ele não é que tem uma quantidade zilhão de ondas, você consegue ligar o celular com quem você quiser. Todos os celulares, as conversas possíveis estão presentes aqui, nesse ponto. Tudo bem? Você vê isso? Não vê. Só tem campo gravitacional? Tem. Você vê, só isso que você vê não é verdade. Aí quando você sabe que tem campo gravitacional, você põe, tem que pôr um objeto que você vai capaz de sentir aqui. Põe a massa e ele tem uma força. Então, quando eu falei isso, eu estou pensando assim, daqui à Terra, se você puser essa massa aqui, ele está dentro do campo e aparece a força. Então, a característica
dos atores é que você tem massa, por exemplo, e tem campo gravitacional. Tudo bem isso? E essa ideia aqui explica por que quando você coloca uma massa perto da outra aparece uma força. É isso aqui. Você tem o campo do Sol, você põe a Terra aqui, a Terra está dentro do campo do Sol e aparece uma força assim sobre a Terra. O Sol também está dentro do campo da Terra, aparece uma outra força. Só tudo bem isso? Pergunta. A gente vai considerar esse campo como infinito, e se ele é infinito, é um campo que tipo, ele é um espaço ou ele é diferente do espaço? Você vai levar o espaço diferente do espaço. Esse tipo de pergunta só tem uma coisa que você pode fazer na física, que é o seguinte. Se tivesse, com toda a humildade que você tiver, e se ajoelha em frente da teoria assim. E ele pergunta para a teoria, o que é o espaço? A gente não tem outra fonte de informação não ser essa. Então você vai lá e pergunta para a teoria do Newton o que é. Aí ele fala assim, não, ele vai até o infinito, mas ele cai e se torna cada vez mais fraco. Certo? E no eletromagnetismo a gente vai ter continuamente esse tipo de problema. Então, o que é o negócio? Falar, fica o Newton. Aí você chega na relatividade, assim, pode ter corpo que se move por velocidade maior da luz, pergunta para a relatividade fica assim. Relatividade, responde. Não fala nada. Tudo bem? Ou seja, a única fonte de conhecimento que a gente tem a respeito do mundo é através dessas coisas. Aí você pode fazer pergunta. Pergunta é legal fazer, mas tem pergunta que você faz e a teoria não responde. Então tem que fazer a pergunta certa. Nesse caso, o que você fez? A pergunta que você fez, sim. Como isso aqui vale para qualquer época, pode se tornar mais fraco e tende a zero pelo menos distinto. Mas não é o espaço. Só uma pergunta? Mais pergunta? Ok. Dessa equação aqui sai essa força aqui, vou pintar de verde. Que é a força da gravitação. Só sim isso. Ela diz o seguinte, se põe uma massa, quando a massa parece uma força. Ok? Pergunta? Oi? Eu achei que seria a primeira força, depois a gravidade, né? Porque nós massas, aí tem a força e isso, pelo que nós caracterizamos como gravidade. Não, pera, eu não vi o fim. Aí, tipo, depois dessa força, aí caracterizamos isso como gravidade, certo? Não, a gravidade, isso também é parecido no eletromagnetismo. Se põe uma carga aqui e parece uma força nessa carga, o campo é a causa da força, ele vem antes. Tá? Então, o que está escrito aqui é que a massa, ela cria essa aura de campo em volta dela. Isso aí explica por que a força tem essa carga. Tudo bem? Ou seja, isso daqui, isso daqui é a consequência. Sei lá, imagina que você esteja com fome. Por que você está com fome? Eu tenho que perguntar como é que o seu corpo funciona. Ele consome energia, não sei o quê, consome energia, uma hora fica com fome. E é meio uma cadeia de explicações desse tipo. E a fome é isso aqui. Por acaso é essa também. Certo. Oi. Mas a teoria não explica por que a massa cria esse campo.
A teoria explica por que a massa cria o campo. A resposta é não e não. Tem dois nãos. Que é o seguinte. Primeiro não, o Newton não falava em campo gravitacional. Que campo é uma ideia, o Newton é de 1700 e esse da ideia é de 1880. Então ele é muito posterior ao Newton. Mas hoje a gente falou um problema assim. O Newton, quando ele quis fazer a grande obra dele, o Newton era um cara muito cuidadoso do que ele escrevia. Tinha cara que não era, mas ele era. E ele não gostava de ser criticado. Ele dava brechas. As pessoas falavam, tá vendo, você falou ideia errada. Então ele cercava muito, se preocupava em não deixar esse flanco aberto. O trabalho de mecânica dele, a ideia original era para ser chamados princípios matemáticos. Não é o nome da obra, né? Mas originalmente ele tinha essa intenção. O que seria um princípio de filosofia? Seria um livro que explicasse, desse uma resposta para isso que você perguntou. Por que não só a massa faz isso, mas a causa da massa fazer isso estaria contida aqui dentro. O Newton não conseguiu achar essa resposta. Então, ele atenuou o nome do livro. Com duas palavras. Ele falou princípios matemáticos, filosofia natural. E ao dizer isso, ele estava confessando meio publicamente que ele não tinha sido capaz de responder essa questão. E aí, hoje, nem ele nem ninguém foi capaz de responder essa questão. Então, isso é interessante, pelo seguinte, porque se olha o conhecimento da física, a gente sabe que a massa faz isso. Agora, por quê? Não sei. Tá, isso é o limite do nosso conhecimento. O que absolutamente não quer dizer que a gente não deve fazer as perguntas. Deve fazer. Se você conseguir avançar, seria ótimo. Tá, mas é uma questão dúvida. São mais perguntas. Ok. Se você olha nessas coisas que foram elencadas aqui para resolver o problema da Terra e do Sol, pergunta o que está faltando nesse quadro aqui. As leis naturais. Oi? As leis naturais. As leis da mecânica. Então, é melhor as leis da dinâmica. Porque aqui também é meio mecânica, é confuso. Leis da dinâmica. Só faltam as leis da dinâmica? Sim. Aonde que eu coloco as leis da dinâmica? Antes de você responder isso, olha ela com força. Fica olhando lá. Tá, e aí, para ajudar, eu vou mudar a cor disso daqui. Olha aquela lei que está aqui. Isso aqui. Lei da dinâmica. Pergunta, de que cor que é isso? Isso aqui é aceleração. O que é aceleração? Coragem. O que é A? Uma relação entre o. Quem está falando? Oi. Uma relação entre o espaço e o tempo.
São relações do espaço-tempo? Sim. Então, nessa linguagem de cores aqui, isso é A. Amarelo, tudo bem? Que é uma coisa feita de ingredientes espaço-temporais. Tudo bem isso? Só isso daqui, que cor que é? Isso é verde? Essa força aqui não é essa força que era aquela força que está escrita aqui? Tudo bem? Só sim isso. Só claro isso aqui? Se não tiver claro, Paulo pergunta. Então, você vê que essa lei ela faz uma coisa incrível. Que ela é uma ponte entre esse mundo aqui e esse mundo do palco. Tá, se você escrever desse jeito aqui, nessa ordem, escreve F, igual MA aqui. A é uma característica do palco e F é a força. Assim, né? Então, tudo bem isso aí? Pergunta. Só saber isso é tão importante quanto saber os detalhes técnicos. Isso aqui é o mapa do conhecimento que permite você andar em cima dele. Tudo bem? Se não virar uma meleca, você não sabe onde você está. Daí olha esse problema naquela perspectiva. O problema Terra-Sol, da onde que ele começa? Você começa falando o seguinte, põe uma massa perto da outra, parece uma força. Usa isso daqui. Então você faz uma relação aqui. Essa força escrita assim, ela está dizendo assim, da onde que a força vem? Então ela vem da massa. Tudo bem? Correspondido. Agora, uma vez que ela veio da massa, o que ela faz? Ela faz outra coisa. Ela se transforma em movimento. Via essa equação. Sim, isso. Pergunta. Onde a gente. Eu penso que se a força vai provocar um movimento, então ela carrega energia. Energia eu volto daqui a pouco. Só pergunta aqui. Nesse negócio. Então, se eu pensar nesse problema como uma dança cósmica, eu vou chamar essa conjunto de leis aqui como diretor da peça. É daqui que ensina a massa como que ela deve se mover no espaço. Se eu for uma massa, tiver outra massa lá, eu sou o Sol, ou sou a Terra e tal, o Sol lá, a única coisa que eu sinto é uma força. Agora, o que essa força faz? Alguém tem que me ensinar isso. Quem me ensina é essa lei. Só o que é isso? Pergunta. Então, o problema de física tem esse tipo de hierarquia dentro dele. As coisas não são todas iguais. Então a gente pode dizer que uma teoria física completa é algo que tem essas três coisas bem definidas? Não necessariamente, porque dependendo da teoria física, ela propõe uma organização. Tem uma coisa que é o seguinte: não tem um jeito externo de fazer uma teoria física. A teoria física deve ser, pega lá e constrói. Quando o conhecimento se organiza, o conhecimento se torna autocontido. Então, o próprio conhecimento determina quais são as leis que você usa para pensar nele. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é válido em muitas situações. Termodinâmica, por exemplo, eu não saberia enquadrar muito bem um problema nessa situação aqui.
Mas eu falo, daqui não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade boa. Pergunta? Mais pergunta? Ok. Então vamos lá. Só onde que entra o eletromagnetismo aqui? Alguém pode dar um chute? Seria o diretor? O eletromagnetismo seria diretor. Ele vai relacionar forças a movimentos. Aqui não, porque aqui já a lei do Newton já dá conta disso. Então, aonde que aparece o eletromagnetismo? O eletromagnetismo trata um outro tipo de matéria. Tudo bem? Essa matéria chama carga elétrica. Aqui existem dois campos importantes, que são o campo elétrico e o campo magnético, que também dão origem a forças. Então, um átomo, por exemplo, você põe um próton e um elétron aqui, tem uma força elétrica entre eles, eletrostática, quase eletrostática, e essa força dá origem a movimento. Então, o eletromagnetismo vai dizer o seguinte: por que a carga, ou como que a carga dá origem a forças. Certo? Então é uma outra maneira de descrever essa matéria. Só tudo bem isso? Pergunta? Só dúvida aqui. Energia, onde que entra energia? Você fala que a carga pode resultar em isso, mas o que seria carga? Definindo carga. Não, fala mais alto, por favor. É possível definir carga? É possível definir massa? Não. Inerente à matéria. Pois é. Então, você sabe ou não sabe, tanto um quanto o outro. São parecidos. Só parênteses cultural, que é o seguinte. Na Idade Média, já tinha universidade. Nesse sentido, o Brasil é um país privilegiado, é um dos últimos países do mundo que teve universidade. É uma coisa incrível. Sendo assim, não, é incrível isso. A gente não tem uma universidade com 100 anos de idade. Você vai pegar a Argentina, o Chile, todos, desde 1600 tem universidade do Chile. Então nós somos realmente atrasados. Mas dado isso, até que a universidade está dizendo não é ruim, porque a gente correu atrás do serviço e bem. Tudo bem, mas isso é impressionante, se for um país que não tinha universidade há 80 anos atrás. Tudo bem? Sim. Mas de qualquer maneira, na Idade Média, ou seja, nos anos 1000, tinha universidade na Europa. Eu falo isso assim, realmente quando eu vou para o exterior eu me sinto meio humilhado. Fui para a Espanha, numa universidade lá, eu fiquei no congresso, isso aqui. A universidade está com de 900 anos. Porque a gente não está para o ano 80. Certo. Legal a gente pensar nisso. Mas de qualquer maneira, no ano 1000 tinha universidade na Europa. E o que os caras ensinavam na universidade? O que eles estudavam? Então, como hoje tem uma experiência, uma distribuição de matérias, e havia dois níveis de cursos. Existiam cursos de gramática
retórica e dialética. Pelos cursos iniciais. O que é gramática? A gramática você sabe o que é, a estrutura da língua. O que é retórica? A retórica é a arte de argumentar. E é o que você vê na televisão, os políticos fazendo o tempo todo. Claro que é errado, mas ele argumenta. Retórica é isso. A arte de argumentar, as pessoas estudavam como argumentar. E dialética é a arte de trocar ideias de maneira eficiente. Isso são os cursos básicos. Tipo cálculo 1, assim, tudo bem? Sim. Física 3 também vai poder. Os cursos mais avançados, você tem astronomia, música, geometria e álgebra. É as coisas que as pessoas estudavam. As aqui são conhecidas como as 7 artes liberais. Pergunta, qual a diferença desse conjunto de coisas vista aqui? Só entender isso é muito importante para quem faz física. Sobre que tem 3 e tem 4. Os 3 primeiros seriam como entender conteúdos e como assimilar informações, e os 4 de baixo seriam informações mesmo. Bom, como. Qual é a palavra que vocês usam? A primeira palavra, como manipular informações? Tá, manipular informações e informações. Tá, é o começo. Alguém pode comentar isso? O conjunto de cima é, imagino eu, mais voltado para a área de humanas. E de baixo mais exato. Tudo bem, isso é o resultado do que acabou acontecendo isso. Em cima mais humanas, embaixo mais exatas. Mas qual é a diferença essencial entre esse conjunto e esse conjunto? Os de cima seriam mais conceituais, os de baixo seriam mais tecnicistas. São conceituais e tecnicistas. Esse pensa geometria conceitual. De cima não seria uma base para poder aperfeiçoar o de baixo. Tudo bem, isso é entendimento desse, porque isso aqui era dado antes. Só a pergunta é a seguinte: alguém quer falar? Tentar mais uma vez? Pessoal, qual é a matéria-prima disso aqui? Oi? Linguagem? Só linguagem. Mais que linguagem, é a palavra. Tudo bem isso aqui? Ou sim? Matéria-prima daqui é palavra. Qual é a matéria-prima daqui? Matemática. Palavra? Você vê que isso aqui já o negócio muda. Tudo bem isso? Só sim? Foi latim.
gente usa assim em português, caminho é via. E esses três caminhos aqui é chamado trívio. Aqui é o quadrívio. As 4 vias baixas para o conhecimento, as 3 vias baixas para o conhecimento, as 4 vias altas para o conhecimento. Esse é o jeito que eles usavam esse programa. Só precisa dizer que a palavra trivial veio daqui. Sim. Só que é uma coisa trivial. Nesse sentido não tão pejorativo, isso aqui é alguma coisa que pode ser expressa em palavras. Tudo bem? E aí, o que é muito legal para a gente fazer é o seguinte: você vê que já há 1000 anos atrás, as pessoas reconheceram que para você conhecer o mundo, palavras são importantes. Mas nem tudo se reduz a palavras. Tudo bem isso? Existem modos de conhecer o mundo baseados em outras coisas. Outras linguagens. Então, tudo bem isso aqui? Isso, tentando responder a sua pergunta, assim, eu posso definir massa? E isso é intrinsecamente não. Por quê? Porque massa mora aqui e eu não consigo reduzir essas coisas a essas. Tá? Quer dizer, o setor do universo é importante, mas eu não consigo reduzir isso aqui a esse setor. Então, sim. Então, você está vendo o seguinte: como aprender física, você não está aprendendo só física, você está aprendendo um monte de coisas, outras. Não é só a técnica, não é só o contínuo. Tudo bem? Pergunta? Só um conceito não que foi mencionado, mas eu deixei para mais tarde, é o seguinte: energia. Só onde que eu coloco energia? Energia é um ator. Energia não é nem pauta, nem diretor. Se a energia é ator, o que sobra aqui, que sobraria nesse quadro? Energia atua, né? Não, atua, até eu atuo, mas não estou. Certo. É o seno, tá? Sua energia é ator. Imagina que você queira falar isso, que energia é ator. Então, qual é a característica dos atores? São entidades. Tudo bem, isso são coisas. E a questão, traduzida de maneira simples, assim, energia é uma coisa. Nesse sentido. Só energia é coisa. É o seguinte: se você quiser avançar no conhecimento, você responde sim ou não. Se você tiver certo, você aprende. Se você tiver errado, também aprende. Você não pode ficar de cinza. Sou cinza que não pode. Posicione-se. Não. Não. Quem falou não? Por que não? Por exemplo. Dá um argumento. Energia é algo que está presente no espaço. Não... Tudo bem, a energia está presente no espaço. A massa não está presente no espaço? Sim, mas eu acho que não está em um ponto de em todo o espaço. Oi? Não está em um ponto de determinado ponto de... Você fala que já está espalhada. Tudo bem? Só ainda assim, se você pensar, o campo está espalhado. Se pegar, olha com força, você vai ver. Está vendo essa massa aqui? E olha que tem um campo aqui em volta. Tudo bem que é um campo? Está chegando? Segunda chance, olha com força.
Você vê que tem um campo. Tudo bem? Aí eu pego isso aqui e mexo assim, e o campo vai junto. Tudo bem? Ele tá, o campo lá é mais fraco aqui mais forte. Mas ele está espalhado no espaço, mas ele anda junto com a massa. Tudo bem, mas assim, é legal, só tentativa. É um argumento. Só outro argumento. Que energia não é uma coisa. Pessoal, é o seguinte, uma coisa. Você responder a questão é absurdamente mais importante do que você acertar a resposta. Tudo bem, mas só por que isso? Só porque quando você responde uma coisa, você se posiciona. E aí, na discussão, você corrige sua posição e aí você aprendeu. Tudo bem isso? Se você não se posicionar, esse processo não ocorre. E aí você não aprende, simplesmente. Você sai igual que você entrou. Então, é isso que eu tentativa, vamos tentando. Ali. Porque a energia não é capaz de fazer ações. Não é capaz de fazer ações? Porque ela não pode fazer. Porque ela não? Porque ela não faz ações. Mas olha, a energia não faz ações? Desencadeia. Oi? Ela desencadeia ações. Desencadeia, tudo bem. Se pegar a mola, comprime aqui, tem energia potencial, ela faz uma ação. Oi? A energia não é palpável, você não pega ela e coloca. Pois é, mas aí a história é espaço palpável, campo magnético palpável, campo elétrico palpável. Então, ser palpável é o critério. É o critério tradicional na cultura. Mas para a gente precisa ser algo mais. Oi? Eu acho que a energia é coisa, porque ela é resultado da interação entre os atores. Coisa? Então ela é coisa. Você fala. É mensurável, então ela É energia mensurável. O que falou é verdade. Se mensurável é coisa. Tem também isso, né? Pois é, você vê que a gente vai levantando esses critérios. Isso é legal porque a gente começa a entender a gente mesmo. Sim? Oi. Mas a energia, ela não é quantificada de uma forma concreta. A massa a gente consegue pesar, tem uma massa fixa. A energia a gente depende de um parâmetro inicial, um referencial, que a gente delimita como energia zero. O importante é o quanto varia de energia. Então, tudo bem, porque está falando uma coisa, que o que a gente mede são variações de energia. Já é alguma coisa mais na direção de dizer que energia não é coisa. Tudo bem isso? Só o seguinte, de quanto que é a ideia de energia? Que ela surgiu na física. Por volta de energia. 1840, mais ou menos. Que ela começou a surgir na física. Newton, só para você lembrar, 1700, antes disso. Então Newton nunca usou a palavra energia. Nunca soube desse conceito. É um conceito relativamente recente na física. Quando ele surgiu, as pessoas acharam que energia era uma coisa. Eles achavam isso. Como é que a energia foi, essa ideia foi a primeira pessoa que falou de energia? A gente conhece a ideia que energia é através das ondas de aula. Equivalência entre calor e trabalho. Mas teve gente que falou isso antes dele de maneira mais obscura e por isso não pegou. Um deles foi um médico chamado Mayer. E aí você vai ouvir uma história completamente incrível. Assim, esse cara era médico e ele tinha se formado, era jovem, se formou, arrumou um emprego num navio que fazia a linha entre a Europa e Java. O Java, se você se lembrar, fica perto das Filipinas ali, Indonésia, isso aqui, é um lugar quente. E aí, o que o Mayer, como médico, percebeu é o seguinte, que o sangue venoso
dos europeus, pessoal, o que é sangue venoso? O sangue arterial é o sangue oxigenado, que o coração distribui para os nossos músculos. O sangue venoso é o sangue que volta sem oxigênio para o coração. Ele é escuro. Tudo bem? Isso aí já era bem conhecido naquela época. E aí, o Mayer viu que o sangue venoso dos javaneses era muito mais claro do sangue venoso dos alemães. Então, tudo bem, pode ser um problema genético. Mas aí ele foi lá e mediu, avaliou a cor do sangue venoso dos alemães que moravam em Java. E também era claro. Então, com isso, ele percebeu o seguinte, que o que interessava era o lugar onde o cara morava, se era quente ou frio. E aí, por que o sangue venoso dos europeus é mais escuro? Porque a reação de oxidação que ocorre nas células da gente é o que mantém a nossa temperatura a 37 graus. Tudo bem? Aí, isso ocorre em Java e ocorre na Alemanha. Agora, na Alemanha, como lugar mais frio, você precisa queimar mais oxigênio para manter a mesma temperatura. Sim. E aí, o sangue fica mais escuro. Isso aí, nada demais. Aí ele percebeu uma outra coisa, que é o seguinte: se você trabalhar fisicamente, fizer muito esforço físico, o seu sangue venoso fica escuro. Tudo bem isso? Conclusão? Calor igual ao trabalho. Tudo bem? O cara falou isso, é inacreditável o cara ter pensado dessa maneira, mas ele pensou, escreveu o artigo, etc. Ele escreveu isso uns 4 anos antes do jovem. Só que ele era um médico que estava fora do esquema da ciência, o artigo dele foi aparentemente mal redigido, ele usou dados que não eram dados confiáveis, não sei o quê, e enquanto que o Joule era o filhotinho do melhor físico da Inglaterra, do cara mais famoso, que era o Lord Kelvin. E na hora que o Joule falou isso, que menino lindo, olha que legal que ele falou. Então, quando o Joule falou, 5 anos mais tarde, todo mundo admirou o Joule. Mas o Mayer chegou a falar antes disso. Tudo bem? Sim. De qualquer maneira, essa ideia começou dessa maneira, de calor igual ao trabalho. Depois foi expandida para outras, uma lei geral. A energia potencial é da ordem de 1890. Era quase século XX. Então, esse conceito estava sendo trabalhado na segunda metade do século XIX. Tudo bem? E aí o pessoal no começo ficou maravilhado com a energia, falou que a energia é um negócio super legal e tal. E houve gente que pensou de tudo. Mas a questão da ser substância ou não ser substância se resolve da seguinte maneira. Pessoal, essa garrafa tem energia cinética? Tem. Ela tem energia cinética? Sim. Para você. Tudo bem? Para mim não tem. Ok. E aí fica difícil você imaginar uma substância que depende de quem olha. Tudo bem esse problema? Então, por isso que a energia é vacilar. No começo se punha aqui ou não punha. Mas a ideia é que a energia não mora aqui. O que se sabe de energia? Energia é uma coisa que se conserva. Então, o que significa a conservação da energia? Significa que nesse referencial onde nós estamos aqui, a energia do processo antes e depois do processo é igual. Tudo bem isso? Sim? Conservar significa isso. E essa ideia de conservação sugeriu
para uma tentativa de resposta de por que a energia se conserva. E aí a questão que você falou, agora a gente sabia que a energia se conserva, qual foi a questão. Agora, será que dá para saber por quê? A resposta nesse caso, sim. Teve uma resposta. Essa resposta foi a primeira contribuição importante de física teórica dada por uma mulher, que é chamada teorema de Noether. Emmy Noether. Ela era contemporânea do... Isso em volta de 1915, por aí. Contemporânea do Einstein, essa mulher. E ela conseguiu mostrar a seguinte coisa. Se você supuser que o tempo é uniforme, ou seja, que ele corre sempre do mesmo jeito, só podia ser que o tempo mais devagar, porque eu passo de perto, tudo bem, podia ser. O tempo podia ser assim? Podia. Só que a gente acha que não é. É uma coisa que é sempre igual. E o fato do tempo ser sempre igual, você pega um problema, você supõe que o tempo é sempre igual, você calcula e tem uma grandeza conservada. E essa grandeza é energia. Certo? Esse problema é um teorema bem matemático, a gente precisa mais matemática para olhar o teorema. Mas, de qualquer maneira, o status do problema é esse. Você sabe que a energia se conserva porque o tempo é uniforme. Isso levou a associar energia com tempo, de alguma maneira. Se você olhar essa associação esquisita, por quê? Porque a energia parece ser uma grandeza oposta ao tempo. Pessoal, o tempo representa o quê? Sucessão de eventos. Portanto, mudança. E a energia é uma coisa que não muda. Tudo bem? Ela é imune ao tempo. Sim? Tudo bem isso aí? É uma coisa estranha. Então, o status da energia é meio uma coisa do pau. E a relação é mais ou menos essa. São propriedades opostas, provavelmente, a alguma coisa que a gente, maior que a gente não entende. Mas elas não têm opostas. Se você... O espaço é parecido. Você pega o espaço, fala o espaço aqui, igual o espaço aqui. Você supõe isso, você conclui que a quantidade de movimento linear é conservada. Você pega o espaço, supõe que essa direção é equivalente a essa direção, não tem direção privilegiada. Você conclui que o momento angular é conservado. Então, o momento linear e o momento angular são equivalentes, grandezas equivalentes amarradas no espaço. Tudo bem isso? Pergunta. Só o seguinte, vocês se sentem muito massacrados, né? Tudo bem. Pessoal, tudo bem? Ok. O eletromagnetismo, ele ficou pronto, que é o objeto desse curso aqui, por volta de 1880, por aí. Ele não foi construído uma vez, demorou bastante tempo, 100 anos para as ideias se arrumarem, um criticar o outro, não sei o que, mas o caminho, a coisa ficou pronta por aí, 1880. Significa um pouquinho antes do século XX. O Einstein fez a relatividade restrita em 1905.
Sobre 1905 para hoje, seria mais ou menos no ano 2000, um pouquinho antes, 1995. Tudo bem? Há pouco tempo. Isso que eu quero dizer. A diferença entre isso aqui e isso. Como é que o Einstein fez a teoria da relatividade? A gente vai ler o trabalho dele. O trabalho onde o Einstein faz a relatividade restrita se chama Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos de Movimento. A palavra eletrodinâmica aparece explicitamente no título. E o primeiro parágrafo do trabalho do Einstein discute em profundidade de eletromagnetismo. Estou dizendo isso por quê? Porque o Einstein, para fazer a relatividade, ele bebeu direto no eletromagnetismo. Tudo bem isso? Aí, ele fez a teoria dele, a gente vai discutir isso mais tarde no curso. E em 1905, o que a teoria dele altera esse quadro aqui? Altera em algumas coisas. Primeira coisa, então aqui é uma carga elétrica. Pergunta, tem um campo elétrico em volta dessa carga? Tem. E a pergunta é assim, quando eu mandar essa carga na sua frente, o que vai acontecer? O campo também se altera. Você vai ver um campo elétrico, só que você vai ver uma corrente também. Significa que você vai ver um campo magnético também. Tudo bem? A gente vai estudar esse grande detalhe. Mas, para avisar o quê? Que uma das coisas que o Einstein fez foi enfatizar esse hífen aqui, que essa teoria não é eletricidade e magnetismo, mas é uma coisa, uma meleca misturada. Campo elétrico e magnético são coisas misturadas. A gente começa um curso estudando separado, mas depois a gente vai ver que isso aqui é uma mistura. Na relatividade vai dizer isso. Outra coisa que misturou na relatividade restrita é o seguinte, que você pode... Os intervalos de tempo, os intervalos de espaço, dependem do observador. E intervalo de tempo pode virar intervalo de espaço, intervalo de espaço pode virar intervalo de tempo. Você também vai estudar direito para acreditar nessa afirmação. Mas, essa coisa é assim. Ou seja, há uma conexão entre espaço e tempo. Não são grandezas independentes. Uma depende da outra. E isso aí traz aqui uma ligação entre os conceitos. Como isso aqui já estava ligado, isso aqui ligou assim. Só pergunta. Então, essa coisa aqui anterior, que era o universo físico clássico, que é isso aqui, sem essas coisas azuis, ele é o universo físico clássico, que eles estudam em física clássica. Se você mudar isso para o contexto da relatividade, você introduz essas linhas azuis. Que é isso? E aí o universo vai mudando. Ele muda o quê? Essa equação aqui, ela teve que ser reescrita na relatividade. Então essa equação só é verdade na mecânica clássica. Na relatividade, ela tem que ser substituída por outra coisa. Sim, mas o que nos interessa aqui não é bem isso no momento. É o seguinte, quando Einstein fez a relatividade em 1905, ele escreveu um trabalho de umas 15, 20 páginas, que é onde ele põe toda a teoria. E aí ele dá a impressão de que ele esqueceu alguma coisa.
E aí, logo em seguida, ele publicou um trabalho de 2 páginas, onde ele pergunta o seguinte: será que existe uma equivalência entre massa e energia? Isso em 1905. E nesse segundo trabalho, trabalho 1 e trabalho 2. Esse trabalho 2 aqui, ele escreve essa equação aqui. Escreve não, ele intui lá, depois eu fui repetir desse jeito. Mas de qualquer jeito, essa ideia que é possível haver equivalência entre massa e energia. Tudo bem isso? Sim. E a pergunta que eu faço é o seguinte: essa equação aqui, ela se acomoda facilmente nesse quadro? Só onde está o problema? A energia muda de acordo com a repressão. A energia muda para a repressão. Sim, mas qual é o problema de colocar energia nesse quadro? Essa equação nesse quadro? A massa é absoluta. A massa é? Absoluta. Absoluta? Não necessariamente, mas ela é um ator. Tudo bem isso? Só sim. Só sim isso. Que M mora aqui e E mora lá em cima. Isso é um problema. Então, na hora que você escreve essa equação, isso causa um super problema. Qual é a solução desse problema? Isso daí é a solução, é a relatividade geral. Então, de 1905, onde surge daqui, em 1915, que o Einstein fez o seguinte: ele tirou todo esse pedaço aqui e jogou no pó. Então, a relatividade geral é isso. Você pega esse pedaço aqui, todas essas ideias, e coloca lá em cima. E isso, ele fez deu um trabalhão para fazer essa teoria, mas ele fez. E a teoria diz o quê? Que a massa, ligada com a energia, ela acaba alterando o funcionamento do espaço e do tempo. Sim. Então tudo bem isso aí. Então, isso aqui que é a curvatura do espaço. E a massa altera o funcionamento do espaço e do tempo. Do jeito que funciona. O que significa o espaço curvo? Desenho uma circunferência num plano. Daqui é a circunferência no espaço plano. Se eu fizer isso daqui, o espaço ficou curvo. É isso que é espaço curvo. Só a resposta é não. É o seguinte: porque se você for uma formiga, mesmo que eu faça isso com o papel, se você medir a circunferência e o raio, dividir um pelo outro, dá quanto? 2π. Tudo bem isso? O que é espaço curvo? Isso aqui. Tudo bem isso? Fazendo isso, eu alterei a relação entre circunferência e raio. Daqui eu espaço côncavo, daqui eu espaço convexo. Se eu adicionar espaço mais que 2π, menos que 2π.
Tudo bem isso? E o que o Einstein fala é o seguinte, se você colocar uma massa aqui, a massa faz isso no espaço. Sem massa, assim, põe a massa, o espaço empurra. Tudo bem isso? Então isso é a relatividade geral. E a última coisinha que eu queria falar é o seguinte. Mecânica quântica. A mecânica quântica alterou esse quadro. Ela pega essa equação aqui, joga essa equação fora e coloca a equação de Schrödinger, que é uma equação que descreve partículas como ondas. Tudo bem, isso é bem avançado, não precisa estudar mais para chegar lá, mas a gente pode saber isso verbalmente. Ou seja, a relatividade, a mecânica quântica, ela retira essa relação aqui, F igual a MA, e ela fala que as partículas se movem no espaço de outra maneira, como ondas e não como partículas. Ok? Sim. Só em resumo, é o seguinte, a intenção dessa aula é mostrar que existe um monte de discussões, um monte de ideias nos bastidores da física que a gente estuda. Tudo bem? E essas ideias não são simples. E a gente então precisa prestar atenção nessas ideias também. Em particular, essa maneira de organizar o universo físico é muito interessante para a gente mesmo, porque ela facilita a nossa vida. Você pode perceber a função dos diversos pedaços da teoria trabalhando de maneira diferente em cada pedaço. Daqui eles parecem um corpo humano. Só o fígado faz uma coisa, o coração faz outra, o conjunto é que tem sentido. Tudo bem, mas eles não são uma mesma coisa. O que é isso? Só pergunta. Ok, então a gente fica por aqui. Aí tive que